Olá, e aí, tudo bem com você? O Entender Direito de hoje está um pouquinho diferente, viu? Desta vez estamos oferecendo um curso produzido pelo Superior Tribunal de Justiça com o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e é com grande satisfação que eu vou receber meus convidados aqui nos nossos estúdios, um magistrado e 3 magistradas, para a gente entender direito os enunciados de equidade racial do Conselho da Justiça Federal, o CJF. Fica aqui comigo. Eu estou aqui ladeada do juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, Erivaldo Ribeiro dos Santos. Doutor Erivaldo já participou de outros produtos aqui da comunicação da STJ, né, doutor Erivaldo? Muito bem-vindo aqui ao Entender Direito. Obrigado. Uma honra estar aqui novamente. A honra toda minha, imagina. Eu ainda agradeço a presença da juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutora Karen Luise, que também é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora Karen, muito bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação imensa estar aqui para falar de um trabalho tão grandioso, de um produto tão de excelência que foi produzido nas jornadas. Com certeza. Quem está aqui com a gente novamente é a juíza federal Adriana Alves dos Santos Cruz, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Doutora Adriana, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, desta vez no Entender Direito, neste curso agora de 1 hora sobre os enunciados de equidade racial. Muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez, é uma honra estar aqui com os colegas, acho que teremos aí uma conversa, um diálogo muito produtivo. Outra participação especial é da juíza Alana Duarte Miranda, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui, doutora Alana, bem-vinda. Obrigada. Primeiro, agradecer a todos, cumprimentá-los. É uma oportunidade maravilhosa e também uma grande honra poder contribuir com essa temática que é tão, tão importante para nós e para a sociedade. E como ferramenta inclusiva, eu gostaria de pedir aos nossos convidados, aos nossos participantes aqui do Entender Direito, que fizessem a própria audiodescrição, começando então pela doutora Alana. Por favor, doutora. Eu sou a Alana Duarte Miranda, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sou uma mulher negra, de estatura mediana, estou com meu cabelo solto, bastante crespo, uso um óculos, grandes óculos grossos, tenho um rosto redondo, e eu me sinto muito grata e muito feliz de estar aqui. Meu nome é Adriana Cruz, eu sou juíza federal, sou uma mulher negra, tenho 1,54 m, estou com meus cabelos trançados, as minhas tranças assim com alguns feixes claros, alourados, e estou muito feliz de estar aqui. Por favor. Eu sou Karen Luise, sou uma mulher negra, tenho 56 anos, 1,59 m, estou vestindo um vestido preto de mangas curtas com um fecho e tenho cabelos castanhos escuros, quase pretos, presos na nuca com o que a gente chama de um rabinho de cavalo. Estou muito feliz de estar aqui também. Meu nome é Erivaldo Ribeiro dos Santos, sou juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu sou um homem negro, tenho 1,68 m, 69 de altura. Estou usando um terno cinza com a camisa branca e gravata também cinza. E tenho cabelos um pouco longos, quase na altura do ombro, cacheados. Bom, e após os nossos convidados de hoje fazerem a audiodescrição, eles que são 4 integrantes da magistratura vão nos ajudar a entender direito a importância dos 49 enunciados de equidade racial aprovados pelo Conselho da Justiça Federal na primeira jornada da Justiça Federal pela equidade racial. E agora vamos assistir a uma mensagem especial do presidente aqui do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin. Quando eu assumi a presidência do Superior Tribunal de Justiça, me surpreendi com o fato de que o Tribunal da Cidadania nunca havia feito um evento sobre equidade racial. Nós temos eventos semanais sobre tudo.
este tema, que é fundamental à cidadania e à nossa ideia de país, de república, não havia ainda ingressado pela porta da frente e não pela porta dos processos, apenas nesse prédio majestoso. Por isso que coloquei como uma das prioridades da minha gestão trazer esse debate nacional para dentro do STJ, abrir as portas para as juízas, os juízes afrodescendentes e para todas e todos que integram as carreiras jurídicas. Nós, juízes, temos o dever de encarar o tema da equidade racial e as suas patologias, a pior de todas, o racismo, de frente, sem divagações, sem cortina de fumaça, sem manipulação da lei e da Constituição, que trazem normas explícitas, chamando o mal de mal. Por outro lado, existem temas que ainda não estão postos nos processos, mas que nós temos também o dever de debater. Porque não basta apenas assegurar a dignidade para todas e todos os brasileiros daqui para frente. Temos que olhar para trás e desenhar medidas reparatórias pelos malfeitos, pela tortura, pela morte, pela humilhação que nós causamos aos brasileiros afrodescendentes. Estou feliz de ver que agora vamos ter cursos sobre os enunciados. Os enunciados concretizam pílulas de bom comportamento, vamos dizer assim, na hermenêutica constitucional, legal e na compreensão do fenômeno da equidade racial no nosso país. Quando eu sugeri aos meus colegas, magistradas e magistrados que estão à frente desse trabalho, a realização desses cursos, a minha preocupação era assegurar que os enunciados, um grande avanço, não ficassem apenas nas prateleiras, mas que nós divulgássemos e debatêssemos todos os enunciados. Primeiro, para entendê-los. Segundo, para colocá-los em prática. E terceiro, para verificarmos eventuais equívocos, eventuais omissões que nós tenhamos praticado. Eu espero que todas e todos aproveitem ao máximo esses enunciados, porque eles indicam para nós o caminho que devemos seguir, um caminho que nos leve à equidade, à igualdade, não apenas formal, mas material. E a gente começa esse nosso bate-papo. Eu vou me direcionar então aqui para a doutora Adriana. Doutora Adriana, só para começar essa nossa conversa, o que são os enunciados, afinal de contas, né? Tem força normativa? Explica isso para a gente. Bom, os enunciados, eles se apresentam como o produto final de um caminho, né? E por isso a gente trata como jornadas, né? O trabalho é batizado como uma jornada. O Conselho da Justiça Federal
tem historicamente produzido enunciados sobre matérias diversas. Já tivemos jornadas de processo civil, direito ambiental, perdão, de direito penal e processual penal, e na gestão do ministro Herman Benjamin e do ministro Luiz Felipe Salomão foi produzida, né, a primeira jornada pela equidade racial do Conselho da Justiça Federal. Tivemos um momento de reflexão, de debate, os enunciados eles foram discutidos e debatidos, né, entre juízes de todos os ramos da justiça, membros da sociedade, participantes da sociedade civil organizada, movimentos negros, também professores, acadêmicos, universitários estiveram conosco e ao final desse caminhar, 49 enunciados foram produzidos, que são, na verdade, posições interpretativas sobre questões relevantes dentro dessa temática. E eu queria sublinhar muito essa participação plural na construção dos enunciados, não só na formação, né, assim, as características daqueles que integraram, né, a produção desses enunciados, mas também a posição dentro do universo jurídico de cada um deles. Então, os enunciados eles percorrem temáticas variadas, eles não têm força vinculante, evidentemente, os juízes eles têm, obviamente, a sua independência judicial para aplicar, mas, porém, os enunciados, eles, digamos assim, eles funcionam como um facilitador para que o magistrado e a magistrada, no seu dia a dia, de maneira muito prática, possa identificar e ter ali um horizonte, um caminho, uma bússola a seguir para a aplicação do direito com essa perspectiva antidiscriminatória, com a perspectiva da produção da igualdade, como determina a nossa Constituição. Uma forma de nortear, né, o caminho dos magistrados. Assim como eu estava conversando com o doutor Erivaldo, antes de a gente começar a gravação, esses enunciados eles têm a cara da sociedade, né, porque participaram aí membros da sociedade civil organizada, bem interessante. Sim, a doutora Adriana foi muito feliz quando ela destaca essa pluralidade das experiências que vieram e que aportaram nessas reuniões. O dia da jornada foi 4 de dezembro de 2024. Mas antes do dia mesmo da realização da jornada, nós fizemos muitas reuniões de trabalho. Ao todo, nós somamos perto de 40 horas de discussão sobre os enunciados, em que participaram todas essas pessoas representando todas essas experiências, o que deu, como disse a doutora Adriana, a riqueza expressa no texto desses enunciados. Uhum. Doutora Karen, agora, de que forma esses enunciados eles podem influenciar ou devem influenciar as decisões judiciais? Bem, eu queria complementar o que disse o Erivaldo no sentido de trazer e dizer da força, né, desse documento, porque ele vem efetivamente como resultado de um debate muito grande e de pessoas, né, debate de pessoas que partem de diferentes lugares da sociedade, com diferentes experiências de vida e com diferentes perspectivas sobre o mundo, né? Então ele tem uma força em razão da pluralidade das pessoas que participaram da sua construção, como também em razão de todos os conteúdos que estão ali previstos, né? De que maneira esses enunciados podem interferir? Eu acho que eles servem como uma qualificação interpretativa dos casos que são submetidos ao juiz, né, ao magistrado, os casos que vêm para que nós possamos tomar decisões e que devemos tomar decisões sobre eles, e também qualificação institucional, né? A partir do momento em que a gente traz para dentro da instituição a perspectiva racial, a gente muda a nossa forma de olhar o mundo, de perceber o mundo e consegue também perceber o mundo a partir das lentes interpretativas de outras pessoas. Então, eles têm um conteúdo bastante consistente sobre diferentes matérias que são analisadas e eles vão dizer, a partir de toda essa discussão que foi travada, e a gente pode dizer que ela foi travada ao longo das 40 horas e no dia da jornada, porque cada ponto, cada palavra foi discutida ali com muita profundidade, tentando se buscar o sentido, né, a intenção que se poderia produzir com aquela expressão.
a gente com isso consegue alcançar o objetivo de se garantir a dignidade para todas as pessoas, né? A gente olha, a gente mira na Constituição Federal, a gente mira no artigo 3º da Constituição, né? E também no artigo 5º, que vai dizer expressar um compromisso do Estado brasileiro de combater o racismo e todas as formas de discriminação. E a gente materializa isso no enunciado. É assim que ele vai ganhar força no cotidiano da jurisdição, tanto para o juiz como para o servidor que está ali envolvido, mudando a cultura e mudando o dizer o direito. Eu gostaria de me direcionar, doutora Alana, então, para saber como é que esses enunciados eles podem contribuir para transformar a estrutura ainda racista dentro do sistema de justiça. Eu acho que o primeiro ponto é a percepção de que a sociedade está estruturada sobre um sistema racializado. Se a gente pensa na história, né, porque o direito não está apartado das nossas questões históricas e sociais. Foram quase 400 anos de escravização de pessoas que produziram impacto sobre essas pessoas hoje. E esses enunciados nos auxiliam a olhar esses impactos na realidade, quando, por exemplo, a gente tem um enunciado que vai nos ensinar ou nos ajudar a ver a mulher negra que está em posições de trabalho precarizados, desprotegidos, em situações de vulnerabilidade, quando a gente olha a violência doméstica familiar contra a mulher, a desproteção da criança negra. Então, esses enunciados, eles nos trazem uma clareza sobre essa estrutura racializada que ainda tem um forte, um enorme peso sobre essas pessoas e que está todos os dias no sistema de justiça. Então, por isso, todos nós precisamos ter essa percepção. Bom, dos 49 enunciados aprovados, né, o CJF organizou todo o material em 7 eixos temáticos: política judiciária e perspectiva racial, liberdade de pensamento e crença, proteção das comunidades quilombolas, relações de trabalho e discriminação, responsabilidade civil e penal, racismo algorítmico e inteligência artificial e, por fim, concursos públicos e ações afirmativas. Eu gostaria, então, de me direcionar para a doutora Karen. Quais são os critérios, né, orientadores para essa estruturação temática dos enunciados, doutora Karen? Bom, eu acho que a primeira questão que a gente precisa ter muito presente é que houve uma divisão sistêmica do direito. O doutor Edivaldo ele foi o grande, né, condutor dessa discussão e até pode me complementar nisso, mas nós percebemos enquanto magistrados, né, enquanto operadores do direito, que algumas demandas elas reiteradamente aparecem, né, batem as portas da justiça e nós somos instados a pensar sobre elas sob a perspectiva racial, pela perspectiva racial. Então essa organização foi exatamente para que a gente pudesse oferecer ao operador do direito, ao magistrado, ao servidor e a toda a sociedade, né, advocacia, Ministério Público, ferramentas para lidar com determinados temas. Então, comunidades quilombolas, a liberdade, questão da intolerância religiosa e assim por diante, como citou muito bem a colega Alana, oferecendo então elementos necessários para que aquele processo, quando chega à minha mesa, ele possa contar com fundamentos interpretativos, né, com subsídios hermenêuticos que me levem a uma decisão que seja que tenha a perspectiva racial. Está perfeita a avaliação da doutora Karen. Eu só acrescentaria que essa divisão ela parece, não foi algo proposital, mas parece que ela própria está espelhando a pluralidade dos participantes, né? Porque eu tenho questões ali que são mais afetas à justiça estadual do que federal. Um evento que foi realizado pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal. Mas tem outras questões que parecem estar mais ligadas à Justiça do Trabalho. Obviamente que está. Bom, eu destaquei aqui alguns enunciados para serem abordados no programa de hoje, que, como eu já falei desde o início, né, tem apenas 1 hora e o curso completo tem 12 horas. Mas para quem está nos assistindo, é possível acessar
todos os enunciados no QR Code que aparece em algum canto aqui da tela, ok? E em relação ao eixo de política judiciária, o enunciado 2, julgar com perspectiva racial. Como operacionalizar nos tribunais essa diretriz? Poderia, então, nos esclarecer, por favor, doutora Karen? Tá bem. O enunciado 2, ele reflete um trabalho também que foi realizado ao longo do ano de 2024 pelo Conselho Nacional de Justiça com a construção do protocolo para julgamento com perspectiva racial. Na verdade, o enunciado e a resolução que trata do protocolo, a 592, eles são contemporâneos. No mês de novembro de 2024, foi lançado o protocolo para o julgamento com perspectiva racial e em dezembro de 2024, as jornadas ali reforçaram, disseram, os tribunais, né, os juízes devem julgar com perspectiva racial. Qual o objetivo disso, né? O objetivo é que a gente possa reconhecer a existência do racismo na sociedade brasileira e, a partir do reconhecimento da existência do racismo, identificá-lo nos processos que são trazidos para exame do julgador e, com o protocolo como uma ferramenta metodológica, a gente poder dizer o direito, compreendendo onde o racismo está operando. Então, a ideia é, pelo enunciado, se dizer, utilizem essa ferramenta metodológica que é o protocolo para julgamento com perspectiva racial, para olhar o caso concreto e dizer o direito e promover a dignidade de todas as pessoas, promover a igualdade material. Então, essa é a ideia e é assim que o enunciado 2 surge como um vetor que vai, né, orientar toda a atuação da magistratura a partir de então. E como política judiciária, se me permitem complementar, eu acho que é muito importante a gente entender, eu acho que os enunciados e o protocolo, eles representam, assim, eles ilustram com muita pertinência esse caminhar sobre a questão racial no âmbito do Poder Judiciário, né? As discussões, elas se iniciam quando as políticas de ações afirmativas são incorporadas pelo Poder Judiciário. Num primeiro momento, na verdade, o Poder Judiciário sendo chamado a deliberar e arbitrar as ações afirmativas para ingresso nas universidades, que foram, né, adotadas pelas universidades no âmbito da sua autonomia, como reconhecido pelo Supremo, os embates na aplicação dessa política e depois o próprio Judiciário incorporando uma política de ação afirmativa, que hoje nós temos, cotas para pessoas negras, indígenas e quilombolas no âmbito do Poder Judiciário. E hoje a gente chega num outro, digamos assim, num terceiro estágio que, para mim, verticaliza, aprofunda, radicaliza, no melhor sentido da palavra, esse compromisso com a Constituição, que é dizer daquilo que nós, como instituição, vamos produzir para aquele que bate às nossas portas, porque todo mundo julga com alguma perspectiva. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer, né? Quando o enunciado convida a julgar com perspectiva racial, o que ele convida, o que ele está dizendo é, olha, temos uma sociedade que organiza e hierarquiza as pessoas em razão da cor da sua pele e do seu fenótipo. Isso é um fato, né? Isso traz impactos desproporcionais e proibidos pela nossa Constituição para um determinado segmento da população, e isso vai estar presente nos conflitos que vão chegar na sua mesa. Então, quando você for julgar, você tem que ter isso em perspectiva. É isso que o protocolo diz e, como a doutora Karen pontuou, ele vai ser apenas uma ferramenta metodológica para ajudar o magistrado e a magistrada a navegar nesse terreno que é tão difícil e que muitas vezes, e a gente vai falar disso mais um pouquinho, né, nem sempre está tão explícito. Os casos de discriminação direta são mais fáceis, entre aspas, de se identificar. Mas há muitas outras nuances, né, algumas armadilhas que o racismo vai colocando no caminho e que a magistratura tem que estar atenta para que não reproduza essas violências para aquele que pede, que venha às suas portas pedir justiça, reconhecendo a legitimidade do judiciário de dizer o direito e arbitrar os conflitos. Doutora Karen, aproveitando então, o enunciado 12 sugere campos obrigatórios para identificar temas étnico-raciais
no cadastro de processos, né? E que indicadores mínimos podem ser considerados essenciais para gerar relatórios úteis? Eu gostaria de aproveitar também que a senhora desse exemplos. Tá bem. Eu acho que um dos motivos pelos quais a gente começa a pensar sobre os campos é para que a gente possa levantar dados, né? Então, houve um tempo em que a gente sequer tinha os dados raciais das partes nos processos. Isso foi sendo aperfeiçoado, fez parte, inclusive, do compromisso no Pacto do Poder Judiciário pela Equidade Racial, mas, para além disso, a gente precisava identificar esses processos, onde o racismo aparece nos processos. E um deles foi exatamente trazido muito pela colega Alana, quando a gente falava das comunidades quilombolas e quando se identificou que se a gente continuasse tramitando esses processos no ritmo que tramitávamos de titulação dos territórios quilombolas, milhares de anos seriam necessários para isso, né? Então eu preciso saber onde está esse processo para dar uma atenção especial a ele. E aí eu vou identificar o processo que envolve a questão quilombola. Eu vou identificar o processo de injúria racial, vou identificar o processo de racismo, eu vou identificar o processo onde a questão racial aparece. E aí eu trago uma iniciativa que é do Superior Tribunal de Justiça, desde o mês de setembro de 2025, que adotou o identificador para facilitar o monitoramento de processos com temática racial. Então, a partir de setembro de 2025, ministros, magistrados, servidores que olham para os seus processos e que têm a temática racial identificada, imediatamente eles podem lançar mão do protocolo para julgamento com perspectiva racial para analisar aquele caso concreto. Uhum. E nessa questão da identificação dos dados, também eu acho que é muito importante a gente dizer que os enunciados, lógico, estamos aqui no âmbito do Poder Judiciário, estamos falando para os magistrados, para os servidores e servidoras, mas é muito importante que todo esse material seja apropriado pela comunidade jurídica como um todo, o curso que vai ser disponibilizado tanto para magistrados, mas também para toda a comunidade jurídica. Então é muito importante que que a comunidade se aproprie desses dados, porque não se deve aguardar que o processo chegue à mesa do magistrado, que esse magistrado já esteja capacitado, já tenha passado por um letramento para que ele possa aplicar adequadamente essa legislação e essas discussões. É muito importante que essa provocação surja desde a hora zero. Então, o Ministério Público, ao apresentar a sua denúncia, ou apresentar peticionar e ingressar com uma ação civil pública, a parte, quando peticiona nos autos, promove uma ação ou uma contestação, as defensorias, essa questão ela precisa já estar presente. Então, essa perspectiva racial também deve ser colocada para a advocacia, para as partes nos processos. Esses dados precisam estar ali. Em algumas situações é evidente, a gente consegue extrair de pronto. Em algumas situações, não. Então, é preciso que aquela informação esteja ali. Então, é essencial que a comunidade jurídica também assuma a parte que lhe cabe nesse latifúndio e contribua para que a gente tenha dados qualificados e, principalmente, que as discussões juridicamente já se iniciem nos processos sob essa perspectiva. E uma outra questão que é relevante para ser trazida aqui, a partir dessa identificação, a gente começa a produzir dados e começa a construir políticas judiciárias que vão exatamente enfrentar o racismo, né? Então, se eu percebo que existe um volume de processos com relação a uma determinada temática envolvendo crianças, uma determinada situação envolvendo crianças negras, eu vou construir uma política, vou olhar para isso, vou acionar os atores envolvidos para que essa questão seja enfrentada. Por outro lado, a partir do ano passado também, em razão do prêmio do Poder Judiciário pela Equidade Racial, se descobriu uma boa prática que dizia sobre o mutirão racial. Ou seja, num determinado momento do ano, todo o tribunal olhava para os processos que envolviam questão racial e dava uma tramitação preferencial a eles para que o julgamento ocorresse
em tempo, né, ao tempo, porque o direito chegasse no momento certo, né, com a celeridade que deve ser dada a ele. Se eu identifico todos os processos, né, que têm a temática racial envolvida, eu consigo no mutirão racial fazer uma prestação jurisdicional qualificada e eu consigo no meu dia a dia também dizer, olha, eu preciso prestar atenção nessa temática e por conta disso eu posso fazer uma pesquisa, identificar onde estão os meus processos e dar a tramitação necessária. E dizer que a iniciativa desse tribunal foi Rio Grande do Norte, salvo engano, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi identificada, foi premiada, né, pelo Conselho Nacional de Justiça e ela foi nacionalizada. Então, doutora Adriana, aproveitando com você, em relação ao eixo responsabilidade civil e penal, eu queria entender o seguinte, como é que esses enunciados eles podem ajudar o judiciário a reconhecer e a enfrentar o racismo, considerando principalmente a necessidade de observância do entendimento consolidado das Cortes Superiores e também do comando expresso da Lei 14.532, de 2023, sobre a equiparação da injúria racial ao racismo. Bom, esse tópico, são os enunciados 32 a 35, salvo engano, eles vão tratar da responsabilidade civil indireta, né, por discriminação indireta, oferecer ali uma moldura normativa, interpretativa para aplicação do artigo 927 do Código Civil nessas situações. Nós temos uma compreensão, né, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade civil nos casos de discriminação indireta, ou seja, aquelas situações em que uma prática aparentemente neutra gera resultados discriminatórios proibidos com maior impacto para um determinado segmento. E aqui, a gente falando aqui da população negra. Então, um exemplo, digamos, bem histórico, quando na doutrina norte-americana, quando se tratou de discriminação indireta, se olhava, por exemplo, para as questões relacionadas a políticas de emprego, que aparentemente eram neutras, mas excluíam mulheres negras, ou situações em que você tem toda uma comunidade e uma determinada política, por exemplo, garante que um determinado bairro de pessoas brancas, predominantemente de pessoas brancas, tenha saneamento básico e de pessoas negras não. São coisas que vão sendo naturalizadas ao nosso olhar, mas que de natural não tem nada, né? Elas não são a lei da gravidade, elas são construídas por um querer e uma intencionalidade institucional. Então, o enunciado ele vai nortear a magistratura na identificação desses casos e como aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque a compreensão que prevaleceu nas discussões, que foram travadas, né, bastante acirradas, mas a compreensão que prevaleceu, até parabenizando aqui o trabalho, nós bebemos muito na tese de mestrado e doutorado do professor Wallace Corbo, da UERJ, sobre discriminação indireta. A tese que prevaleceu foi a de que, nas hipóteses de discriminação indireta, por discriminação racial, por força da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que tem status de emenda constitucional no Brasil, deve-se considerar ali a responsabilidade objetiva. Então, independe-se, a gente não vai olhar para a dolo culpa se aquela instituição, naquela prática neutra, tinha a intencionalidade de discriminar. Ela produziu um dano para aquela comunidade em razão de uma prática que se mostrou discriminatória e um critério de discriminação proibido pela Constituição. A gente vai olhar também para a questão dos jurados, eu acho que isso é bem importante, assim, né, sobre a necessidade da equidade de gênero e raça no corpo de jurados. Estamos aí enfrentando uma epidemia de feminicídio no Brasil. Mulheres negras são as vítimas preferenciais nesses crimes, né? São mais vitimadas, né? Os números indicam que elas têm sofrido uma incidência maior da violência doméstica, embora seja algo que atinja todos os estratos sociais, todas as mulheres, né? Independentemente de formação, classe social, infelizmente estamos todas expostas a essas violências, porém os números mostram que as mulheres negras têm sido mais vitimadas. Bom, se temos a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores leis do mundo nessa matéria, por que esse efeito não está se produzindo eficiente também para esse universo de mulheres? O feminicídio também, né? Exatamente, a lei do feminicídio, enfim. Esses casos vão ser julgados pelo Tribunal do Júri, né, esses feminicídios. Então, a gente precisa olhar
a qualificação, para o universo de pessoas que vão julgar esse fato, né? Que afeta a todas as mulheres, que tem afetado pessoas negras. Então também é preciso essa perspectiva e, mais uma vez, eu acho que é muito importante a gente dizer, né? O nosso Código de Processo Civil de processo penal sinaliza isso? Não, mas o artigo 5º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que tem status de emenda constitucional, diz expressamente que é dever do Estado promover ações que visem a garantir o acesso à justiça e evitar discriminações proibidas. Então, obviamente, só com um corpo de jurados plural, e diverso, nós vamos poder oferecer também para a sociedade uma resposta adequada àquela conduta tão grave que é a retirada da vida de um ser humano e a retirada da vida de uma mulher ou de uma pessoa negra por ela ser uma pessoa negra ou por ela ser uma mulher, né? E sobre a questão da injúria racial, né, que você perguntou. Nós temos aí, na verdade, a injúria qualificada pela questão racial, ela já existia no Código Penal. E todo o nosso esforço era de que o universo jurídico compreendesse que quando alguém injuria outrem, né, como diz o Código Penal, com uma expressão racista, ela faz isso por causa do racismo. Isso é racismo, né? Mas como esse artigo estava, digamos, topograficamente deslocado, ele não estava encaixado na lei de racismo, que é a 7.716, havia toda uma discussão, prescreve, não prescreve, a pena é pequena, então muitas vezes denunciava como racismo, chegava lá na frente o juiz desqualificava, não teve representação porque é injúria, enfim, havia toda uma celeuma que gerava muita impunidade, falta de resposta. Então é muito importante que o juiz compreenda que quando uma pessoa sai da sua casa, vai procurar a justiça por conta de uma determinada situação, é porque aquilo para ela, ali naquele dia, ela chegou no limite. Então, quando alguém mobiliza o sistema de justiça para isso, eu já tenho que ter um olhar diferenciado. Gente, aqui tem alguma coisa acontecendo, né? Então, ou já aconteceu demais, né? Já aconteceu demais, exatamente. Então, veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Fachin, né, equiparando, né, a injúria racial ao racismo, reconhecendo a imprescritibilidade, e depois tivemos a alteração legislativa que você mencionou e hoje expressamente contempla. E tanto o protocolo de julgamento com perspectiva racial como o enunciado, né, específico, vai sinalizar também isso para o magistrado, principalmente no caso da injúria racial, que é a questão do racismo recreativo, como a Karen, né, como a doutora Karen falou. Racismo é racismo, né? A gente adjetiva para facilitar a compreensão. Conceitos são chaves de leitura da realidade. É um filtro que a gente coloca para a gente poder entender melhor aquela situação. Mas é importante dizer que racismo estrutural, sistêmico, institucional, não importa, é racismo, né? E quando alguém utiliza uma expressão racista para ofender outra pessoa, isso tem, obviamente, um agravamento nessa conduta, né? Uma conduta que a gente deve olhar com maior desvalor, porque toda a busca é a busca por quê? Por animalizar a pessoa, né? Por desumanizá-la. Se você ser chamado de negro, você se ofende por ser chamada de negra? Não, a questão não é essa. A questão é que ser negro no Brasil tem sido historicamente construído como algo como um desvalor. E a esse propósito, eu recomendar muito que se vocês, né, quem nos escuta, assim, procure a pesquisa da professora Valesca Zonello, da UNB. Ela vai fazer, ela tem uma pesquisa sobre xingamentos, embora ela esteja olhando para a questão de gênero, né, como homens e mulheres são xingados de maneira diferente, mas isso vale também para a questão racial, porque ela vai dizer na tese dela de doutorado que o xingamento ele é um sinalizador do que é protegido pelos valores, porque você vai buscar ofender alguém com aquilo que ninguém quer ser, né? A partir do momento que eu tiro a sua humanidade, essa é a primeira porta para todas as outras violências, né? Então, assim, eu convido muito os colegas que se debrucem temos obras específicas sobre isso, do professor Adilson e né, Moreira, e há tantos autores, né, escrevendo com tanta propriedade sobre essa temática. A injúria racial não é uma coisa menor, né? A injúria racial não é uma mera ofensa, um mero incômodo, ou uma mera criação de caso daquela pessoa que vai bater as portas de justiça. É algo muito mais profundo e que pode gerar efeitos muito negativos na subjetividade, não só daquela pessoa diretamente afetada, como da coletividade. Uhum.
E a gente vai falar agora em temas bem cotidianos, como o mercado de trabalho e a inteligência artificial, que são contemplados pelos eixos relações de trabalho e discriminação e racismo algorítmico e inteligência artificial. Vamos conferir então um material com o panorama desses eixos temáticos e em seguida teremos 2 participações especiais por vídeo. De olho no telão. Os números da desigualdade racial de emprego e renda no Brasil nos lembram que ainda há muito o que avançar. Entre 2012 e 2023, a renda do trabalho principal de pessoas negras correspondia, em média, a pouco mais da metade do quanto ganhavam as pessoas brancas. No mesmo período, homens brancos ocupavam, em média, mais do dobro dos cargos gerenciais que os homens negros. O racismo estrutural no mercado de trabalho e na vida, em sociedade como um todo, tem sido reforçado por meio do chamado racismo algorítmico, em que o viés discriminatório está presente no funcionamento das ferramentas de inteligência artificial. A discriminação racial na IA e no mundo do trabalho é tema de 17 dos 49 enunciados de equidade racial do Conselho da Justiça Federal. Entre os assuntos abordados estão a linguagem discriminatória no trabalho e o assédio moral e sexual, especialmente contra mulheres negras, além dos algoritmos racistas em ferramentas de seleção de trabalhadores, buscadores na internet e sistemas de reconhecimento facial. Para traçar um breve panorama sobre esse conjunto de enunciados do CJF, teremos 2 participações especiais. Começando pelo eixo Relações de Trabalho e Discriminação, recebemos a doutora Adriana Meirelles Melônio, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e também juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, será a vez do eixo Racismo Algorítmico e Inteligência Artificial, com a exposição da professora doutora Edilene Lobo, que já exerceu o cargo de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou Adriana Meirelles Melônio e vou tratar junto com vocês no nosso curso sobre os enunciados federais, os enunciados sobre equidade racial no âmbito trabalhista. Em primeiro lugar, é necessário nós pensarmos e partirmos da premissa de que nós vivemos em uma sociedade que é permeada pelo racismo. O STF, inclusive, reconheceu recentemente, no julgamento da DPF 973, a existência do racismo estrutural no nosso país. Por unanimidade, então, os ministros concordaram que há uma violação sistemática dos direitos fundamentais da população negra no Brasil. Portanto, condutas racistas nas relações de trabalho, elas não são apenas o ato isolado de um empregador ruim, mas elas são fruto de um sistema que molda as oportunidades de trabalho. Por isso, são tão relevantes os enunciados da equidade racial sobre relação trabalhista, porque eles servem, então, como meio de orientação aos operadores do direito. E eu trago aqui, então, um pequeno esquenta dos enunciados trabalhistas que traremos no nosso curso, falando dos enunciados 27 e 28. Pelo enunciado 27, ele diz que o magistrado e a magistrada devem reconhecer e considerar a interseccionalidade das discriminações enfrentadas pelas mulheres negras no mercado de trabalho. Ele é um alerta para que o juiz e para que a juíza não olhem para o caso de forma simplista. O enunciado reconhece que, para uma mulher negra, o preconceito não vem de um lugar só. É o racismo somado ao machismo e, muitas vezes, à LGBTfobia. O enunciado diz claramente que o juiz e a juíza devem observar se a empresa usou estereótipos para pagar menos, não promover ou avaliar mal essa profissional. É o reconhecimento que essa combinação de preconceitos cria uma barreira muito mais alta que precisa ser derrubada pelo judiciário. Já o enunciado 28 trata dos julgamentos dos casos que envolvem assédio moral e sexual contra pessoas negras no ambiente de trabalho e especialmente contra as mulheres. O magistrado, então, deve considerar também a interseccionalidade entre discriminação racial, gênero e classe, reconhecendo a vulnerabilidade específica desse grupo e aplicando sanções previstas na legislação de forma proporcional à gravidade da conduta e dos seus impactos.
Eu espero você, estou ansiosa para que nós nos vejamos e tratemos dos demais enunciados de equidade racial ligados às relações de trabalho no nosso curso. Até lá! Olá, eu sou Edilene Lobo e nós vamos, nesse curso especialíssimo, e todas as informações estarão na plataforma, nós vamos tratar dos enunciados sobre equidade étnico-racial. Eles decorrem da primeira jornada realizada pelo Conselho da Justiça Federal e, nesse ponto específico que eu abordarei, nós vamos falar sobre discriminação algorítmica e inteligência artificial. O tema é muito importante porque nós vivemos, como todo mundo já sabe, em tempos de ultratecnologização da vida. E os enunciados, eles permitirão essa orientação e, fundamentalmente, a formatação nesse campo tão importante que envolve as tecnologias aplicadas à vida, em especial a inteligência artificial. A inteligência artificial no formato mais recente, autogenerativa. E nesse conjunto de 49 enunciados, nós vamos ter um agrupado que trata exclusivamente da discriminação algorítmica, pontuando o racismo no que diz respeito às plataformas de seleção de trabalhadores e trabalhadoras, o racismo com a exclusão das pessoas negras, marcadamente mulheres, nas ferramentas de busca pelo mundo digital, nos aplicativos de geolocalização, nas plataformas, por exemplo, de crédito, dentre outros tantos casos que esse agrupamento de enunciados vai permitir discutir. Então, é sobre esse tema que eu vou explorar com cada um e cada uma, e, notavelmente, nós vamos trabalhar também essa paradoxalidade do mundo digital. Com certeza, nós vivemos uma realidade que implica essa capacitação, essa preparação necessária e, principalmente, essa sensibilização para nós enfrentarmos as desigualdades que violam diretamente direitos fundamentais, marcadamente viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu espero vocês. Muito bacana. Para quem nos acompanha só por áudio, né, eu quero ressaltar que tivemos aí, respectivamente, a participação da doutora Adriana Meirelles Melônio, juíza do TRT-10 e juíza auxiliar da presidência do CNJ, e da doutora Edilene Lobo, professora doutora e ex-ministra substituta do TSE. E só lembrando, né, que o aprofundamento desta nossa 1 hora, que é um curso resumido aqui dentro do Entender Direito, o aprofundamento sobre os 49 enunciados de equidade racial, será disponibilizado aqui, está passando aqui agora com certeza um QR Code que você pode conferir esses 49 enunciados, e o curso completo será de 12 horas. Bom, eu quero me direcionar então para a doutora Adriana, que, ressaltando um ponto, em janeiro deste ano, de 2026, o STJ disponibilizou um episódio aqui do nosso Entender Direito sobre intolerância religiosa, que inclusive todos podem assistir e conferir dentro da playlist Entender Direito disponibilizado no YouTube, também tem no Spotify, em plataformas de áudio e vídeo. O assunto, ele será bem aprofundado também dentro desses 49 enunciados sobre equidade racial, né? E retomando a nossa conversa de agora, a liberdade de pensamento, de consciência e de crença também é um dos eixos temáticos centrais desses enunciados da primeira jornada pela equidade racial. E diante da histórica discriminação às crenças de matriz africana, eu queria perguntar o seguinte: quais são os desafios ainda observados na aplicação na aplicação da lei conhecida como Lei CAO, que é a Lei de Crimes Raciais, a 7.716 de 1989, né, esses desafios aí para o enquadramento penal de atos violentos contra espaços e rituais dessas tradições religiosas de matriz africana. As religiões de matriz africana, e temos aí
diversas denominações, mas a mais conhecida talvez seja o candomblé e a umbanda também, que vai beber das raízes das matrizes africanas, são religiões que no Brasil são marcadas por um grande estigma, né? São religiões que padecem da ignorância que foi construída intencionalmente na nossa formação. Então, é interessante a gente pensar que o desconhecimento sobre o que realmente, como se estruturam essas religiões, o que significam, né, as divindades e, enfim, as entidades que são cultuadas por nesses grupos religiosos, esse desconhecimento, ele não é casual, né? Ele é fruto de uma intencionalidade que tentou impor uma determinada compreensão ou uma determinada confissão religiosa para a maior parte da população brasileira, né? Então, historicamente, nós tivemos, né, no passado, inclusive, religião oficial, né, no Brasil. Depois, historicamente, houve a separação igreja-estado, mas ainda assim, né, um determinado segmento religioso continua sendo predominante, ainda que com denominações diferenciadas. E nesse processo, digamos, de colonização do espírito, houve a demonização, né, das religiões de matriz africana. E aqui eu uso também a palavra demonização na falta de uma melhor, porque, enfim, acho que é um léxico que todo mundo vai compreender, porque dentro das religiões de matriz africana, essa lógica de inferno, de demônio, de mal, funciona de uma maneira completamente diferente, né? E em algumas situações e sob alguns aspectos sequer existe. E os enunciados, eles vão exatamente se debruçar sobre isso para dizer, olha, ninguém pode ser discriminado em razão da sua crença, ninguém pode ter os seus direitos violados ou o exercício de seus direitos contido em razão disso, e aí eu até vou pedir para a doutora Alana, ela vai poder discorrer sobre isso com muito mais propriedade do que eu, quando se trata, por exemplo, da questão das infâncias, né, assim, a gente vai identificar muitas questões que atravessam discussões de famílias envolvendo as questões religiosas, né, e a iniciação, muitas vezes, de crianças e adolescentes, ou a frequência de crianças e adolescentes nesses espaços religiosos. Isso nas disputas, né, e nas questões que envolvem crianças e adolescentes tem aparecido com frequência, e na questão criminal. Nós não estamos enfrentando esse problema com a intensidade e a gravidade que ele tem. E o que está faltando, então, dentro do sistema de justiça? Falta o letramento do sistema de justiça para identificar essas violações como violações de intolerância religiosa, como práticas que precisam de uma resposta eficiente, rápida e prioritária do Estado, né? Então, e isso, né, as instituições não são paredes, as instituições são feitas de pessoas, e as pessoas dessas instituições precisam compreender e elas mesmas se despirem dos seus preconceitos, né, das suas preconcepções, para olhar para essas religiões com a dignidade que elas merecem e que elas têm, né? E há um outro enunciado que também vai olhar para a questão da organização dessas comunidades como merecedoras de especial proteção na dimensão do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, né, como comunidades que merecem uma proteção especial, lá na chave também do artigo 215 da Constituição. Com relação a essa temática, é muito interessante o que a Adriana traz, porque que a cultura é protegida, todos nós sabemos, o artigo 215, ali 216 da Constituição, ela diz o seguinte, olha, são protegidos os saberes, fazeres e viveres das comunidades formadoras desse país. A discussão que se travou a respeito das infâncias é nós sabermos que existem casos em que pessoas são privadas das guardas dos filhos, por exemplo, porque praticam determinada religião de matriz africana e isso não é aceito por outros membros da família. Por exemplo, uma mãe que quer levar uma criança no terreiro, ou as crianças que crescem em comunidades de terreiro. Até que ponto elas estariam não protegidas para conhecer e exercer a religião que pertence à sua cultura. Isso também é extensível a
outros tipos de comunidades que vivem, que têm uma raiz negra, que originada desse período da escravização, como as comunidades quilombolas, em que a gente discute no âmbito das infâncias até que ponto uma criança quilombola tem direito a praticar roça tradicional, se criança não pode trabalhar no âmbito do direito do trabalho e do direito da infância. É proibido criança trabalhar, mas a criança que trabalha na roça com as comunidades quilombolas, e a roça é um patrimônio cultural reconhecido pelo IFAM, se essa criança está protegida ou desprotegida. E, doutora Alana, como é que os enunciados, então, contribuem para que o judiciário tenha essa percepção melhor sobre as comunidades quilombolas? Com relação a isso, é algo muito interessante, porque a primeira coisa que se expressa para mim nesses enunciados é o reconhecimento da existência dessas comunidades. Existe uma ideia, um imaginário social de que as comunidades quilombolas era algo reservado ao período de escravização e que elas teriam sido extintas ou não existiriam mais. No entanto, esse país tem um primeiro censo quilombola no ano de 2022 que mapeia essas comunidades, conseguindo ali identificar mais de 1.000 comunidades quilombolas existentes no país. E essas pessoas estão desprotegidas e desprovidas de vários direitos relacionados à sua cultura, que justamente a pessoa quilombola tem uma característica como um grupo em que a identidade é construída a partir daquela convivência coletiva. Os enunciados fazem primeiro dizer, olha, essas comunidades existem, mas algo que o Conselho Nacional de Justiça já tinha dado, o pontapé inicial, em desenvolver grupos de trabalho para discutir políticas judiciárias de proteção. Esses enunciados reafirmam essas comunidades existem, nos ajudam a entender como interpretá-las, né, a questão identitária, cultural, a relação com a terra, e eu sou muito positiva quanto a esses enunciados a respeito dos quilombolas, porque eles ainda nos dão diretrizes práticas, elas nos dizem, olha, e se o juiz tiver dúvida de como é que vive uma comunidade quilombola, ele pode fazer uma visita lá e entender e escutá-los. Ele diz, olha, se precisar construir uma política judiciária, é possível consultar essas comunidades. Olha, se você vai fazer uma aposentadoria de uma pessoa quilombola que trabalhou toda a vida com a roça, você pode ir, e nisso também eu homenageei o colega Erivaldo aqui, porque eles, enquanto juízes federais, trouxeram todo o conhecimento deles sobre o direito previdenciário, e eu, enquanto juiz estadual, nessa jornada, trouxe meu conhecimento prático de escutar as comunidades, mas não julgar a matéria federal, porque eu julgo a matéria estadual. E aí, a partir desses enunciados, a gente já conseguiu resultados muito belos, resultados práticos. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região realizou a primeira justiça itinerante quilombola da Terceira Região, que foi feita em São Paulo, e essa justiça itinerante tem na sua base os enunciados que foram produzidos nessa jornada, que auxiliaram na orientação dos colegas para entender como trabalhar com a questão quilombola. Então, eu penso que o benefício desses enunciados é auxiliar no nosso aprimoramento prático, vem nos ensinando como agir diante de situações que antes não eram nem reconhecidas como existentes pelo sistema de justiça. Ainda com a senhora, doutora Alana, nesse contexto ainda sobre, né, contexto histórico envolvendo as comunidades quilombolas do país, o que essa questão dos conflitos agrários, né? Quais diretrizes têm sido discutidas, enfim, estabelecidas, em especial quanto à atuação de magistradas e magistrados em ações judiciais que podem resultar em despejo de comunidades quilombolas? Nossa, esse é o grande desafio das comunidades, a proteção territorial, né? O que a Constituição prescreve é que as comunidades quilombolas, existe o direito de ser otorgado o título de domínio do seu território coletivo, mas assim como a Karen já falou, nós temos um cenário desmotivador. Existe uma pesquisa do Instituto chamado Terra de Direitos que diz que dos procedimentos de titulação de terras já iniciados, só os iniciados, levaria mais de 2.000 anos para finalizar e concretizar a titulação da terra desses grupos. Quando essa titulação não acontece, a consequência natural é desproteção, e com a desproteção, conflito. Tanto conflito com particulares quanto conflito com o Estado. Esses conflitos, evidentemente, chegam ao judiciário, e hoje a gente pode fazer um mapeamento muito mais preciso devido ao aprimoramento das tabelas processuais que permitem ver quais processos se referem a pessoas quilombolas e às comunidades quilombolas. Mas a gente tem duas diretrizes hoje, né, assim, considerando o sistema de justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução específica sobre conflitos de terra, não sei se os colegas conseguem lembrar o número, mas eu não me recordo, e nesta resolução nós temos diretrizes específicas sobre conflitos coletivos,
E essa resolução é somada à resolução 599 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça também, que nos traz uma política de atendimento e proteção das comunidades quilombolas. Nos diz, olha, toda vez que você tiver um conflito de comunidades quilombolas, você simplesmente não pode removê-las compulsoriamente até você entender o que está acontecendo, escutar a comunidade e ver quem está envolvido. E essa é uma diretriz que eu considero de direitos humanos, porque a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho nos orienta sempre a escutar as comunidades quilombolas e excepcionalmente apenas remover as comunidades tradicionais. Na verdade, a convenção fala em povos tribais, mas a gente entende que é uma interpretação que se aplica aos quilombolas. Não se pode removê-los apenas excepcionalmente, quando eles desejarem, e se precisar remover, eles têm direito a retornar ao território. Essa diretriz internacional acaba sendo implementada nessas resoluções para que no dia a dia do juiz nós possamos saber como agir, porque são conflitos muito intensos. É a resolução, pedindo licença, Alana, é a resolução 510 de 2023, que vai criar, inclusive, as comissões de solução de conflitos fundiários. Bom, em 2025 foi sancionada a Lei 15.142, que ampliou as cotas raciais para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas nos concursos públicos federais, ação afirmativa em vigor no país desde 2014. Esse percentual aumentou de 20% para 30% sobre o total de vagas oferecidas. Meses depois, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 657 para aplicar a nova reserva de vagas ao ingresso nas carreiras do Poder Judiciário em todo o país. Nós temos importantes enunciados aprovados no eixo concursos públicos e ações afirmativas. E a gente preparou um vídeo bem curtinho sobre esse eixo, que também será explicado por um convidado bem especial. Vamos conferir. Mais da metade da população brasileira se identifica como preta ou parda, segundo o último censo do IBGE de 2022. Apesar de mais de uma década de cotas raciais, ainda há muito que avançar na representatividade étnico-racial dentro do serviço público. No Poder Executivo Federal, por exemplo, os servidores negros correspondem a 40% do total. Desigualdade que aumenta na divisão dos cargos. Servidores negros ocupam praticamente só 1/3 dos postos de nível superior, o que se traduz em uma média salarial menor em relação aos servidores brancos. O cenário é parecido no Poder Judiciário. Com mais de 300 mil pessoas no total, menos de 1/3 do funcionalismo da justiça brasileira em todas as instâncias é ocupado por pessoas negras. Entre os servidores, cerca de 27% são negros, percentual que cai quase pela metade entre os magistrados. A consolidação das cotas raciais no serviço público passa pelo papel fundamental do sistema de justiça no dia a dia dos concursos, para garantir o efetivo cumprimento dessa política afirmativa. Nos enunciados de equidade racial do Conselho da Justiça Federal, 6 dos 49 verbetes abordam a atuação das comissões de heteroidentificação na avaliação dos candidatos cotistas. Para uma breve exposição sobre os enunciados do eixo concursos públicos e ações afirmativas, recebemos a participação do Dr. Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e também conselheiro do CNJ. Vamos acompanhar. Olá, eu sou Fábio Esteves, juiz do TJDFT e agora conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. E eu estou muito entusiasmado com a proposta deste primeiro curso sobre os enunciados acerca da equidade racial para o Poder Judiciário. Nós sabemos o quanto que a hermenêutica é algo complexo e este curso, esta ferramenta, que nós podemos assim dizer, será fundamental para a transformação de todo o projeto de interpretação em torno do sujeito específico de direito, que é a população negra. Tivemos 2 eventos anteriores a este grande primeiro curso que prepararam o caminho para que nós pudéssemos agora discutir. E aqui eu quero destacar apenas um dos enunciados que nós vamos tratar. Aquele que diz respeito às comissões de heteroidentificação. Será uma oportunidade incrível para que nós discutamos como são formadas as comissões de heteroidentificação, qual é o papel da comissão de heteroidentificação, o aspecto técnico do julgamento da comissão de heteroidentificação e, claro, que isso será muito útil para aqueles juízes e juízes que se depararem com demandas que
buscam revisar as decisões destas comissões. Por isso, não percam este evento que é transformador, esse evento que, de maneira inédita, muda o perfil da nossa justiça e, é claro, busca entregar uma jurisdição mais adequada para o conjunto da nossa população. Espero vocês lá. Bom, a gente falou até então aqui, nesse tempo do Entender Direito até agora, de 7 eixos temáticos. E como a gente já percebeu, eu estou sentindo essa emoção, essa vivência nesse pouco que a gente está resumindo aqui. O nosso programa só tem 1 hora, é um curso resumido de 1 hora, porque o curso maior, de 12 horas, proporcionado, promovido pelo STJ com o apoio da Infam, ainda vai complementar esse resumo. É apenas um chamamento, uma convocação para você que está curioso, porque eu já estou curiosa, estou interessadíssima em estar por dentro desse curso. Eu gostaria então de ouvir do doutor Erivaldo o que a gente faz então para se inscrever, como fazer, qual a plataforma que procura, todos os detalhes importantes para a inscrição desse curso maior de 12 horas. O curso terá então a duração de 12 horas. A inscrição ficará disponibilizada tanto no portal do STJ quanto no portal da Infam. Muito bom, quero repetir, olhando para essa câmera aqui, você que está interessado, magistrado, magistrada, servidor, servidora, todos os interessados podem participar do curso completo de 12 horas, promovido pelo STJ, com apoio da Infam. As inscrições vão estar disponíveis no site destas 2 instituições. Gente, olha, é impossível a gente se aprofundar ainda mais como a gente gostaria nesse tempo de 1 hora que a gente tem desse curso reduzido, né? Mas eu estou muito feliz, muito honrada, espero ter honrado de fato a presença de vocês aqui em nossos estúdios aqui da Coordenadoria de TV e Rádio, da Secretaria de Comunicação aqui do STJ. Eu só tenho a dizer assim, meu muito obrigada. Eu quero agradecer ao secretário do CJF, juiz federal do TRF4, doutor Erivaldo Ribeiro dos Santos, por estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigada, doutor Erivaldo. Eu que agradeço e parabenizo também a sua condução nesse tema, que é um tema sensível, e você conduziu de forma espetacular. Muito obrigado. Parabéns por essa iniciativa e que muitas outras possam vir, porque a partir do momento em que a gente desperta para a existência do racismo na nossa sociedade, a gente consegue e a gente passa a olhar o mundo de uma maneira diferente, a gente passa a sentir o mundo de uma maneira diferente e a gente passa a se conduzir no mundo também de uma forma melhor, eu tenho certeza. E todos nós temos essa obrigação de falar, sem apartheid entre negros e brancos, para falar sobre racismo e combatê-lo, principalmente, doutora Alana? Agradeço também a sua participação. A senhora que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Alana Duarte Miranda. Muitíssimo obrigada, doutora Alana. Eu que agradeço. Acho que a Karen fala algo muito belo. Ela fala, olha, a gente está devolvendo para a sociedade o compromisso que a gente tem em atuar contra a discriminação. Um compromisso que a gente assume quando a gente toma posse, de cumprir a Constituição. Então, eu acho que é muito importante isso, esse trabalho que Erivaldo fala, que foram mais de 40 horas de discussão. Na verdade, também foi um grande prazer. Foi muito prazeroso, porque a gente sabe ou pensa que isso é para o aprimoramento e que os beneficiados vão ser os nossos sobrinhos, pessoas da nossa família e pessoas que nós nem conhecemos e que passam e vivenciam o racismo. Com certeza. E agradeço finalmente a doutora Adriana, juíza federal, Adriana Alves dos Santos Cruz, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Doutora Adriana, uma grande honra conversar com a senhora novamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a todos os colegas que estão organizando, esse curso. Queria registrar assim, a importância realmente do engajamento também dos colegas não negros, Essa é uma luta de todos nós, a luta pela igualdade é uma luta de todos. Esse é um problema que nos diminui a todos como seres humanos, como sociedade, e
o exemplo, acho que muito evidente, de como o engajamento de pessoas não negras é essencial nesse espaço, especialmente no judiciário, que é majoritariamente branco, é exatamente a realização das jornadas que, né, foram gestadas e pensadas pelo ministro Herman Benjamin, sob a coordenação geral do ministro Luiz Felipe Salomão, nosso corregedor da Justiça Federal. O ministro Herman e o ministro Benedito fizeram a coordenação científica da jornada. Então, sem o engajamento dessas lideranças, ainda que a gente quisesse, a gente não conseguiria elevar a discussão no plano institucional com a profundidade que a gente está conseguindo levar. Então, é isso. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade, que a gente possa ter consciência de assumir a nossa responsabilidade, né, o papel que nos cabe ao assumir uma posição tão importante que é a posição de distribuir a justiça possível no plano da humanidade. E eu deixo o convite para magistrados, magistradas, servidores e servidoras, a comunidade jurídica em geral, todas as pessoas que tenham interesse, façam a inscrição no curso que será oferecido pelo STJ com o apoio da Infam. O que é uma oportunidade, né, de aprofundar esses temas, de refletir sobre a aplicação prática dos enunciados no dia a dia do judiciário. Além disso, eu não posso deixar de agradecer a você que ficou com a gente até agora para conferir novamente este conteúdo e muito mais sobre o STJ. É só acessar o canal do Tribunal no YouTube e nas principais plataformas de áudio como Spotify. A gente se encontra.